Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Nesse novo vídeo do Inglês no Teclado, eu vou falar sobre como trabalhar com as chamadas contrações em inglês. Se ao final desse vídeo você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo que a gente vai fazer questão de responder. As contrações ocorrem em diversas línguas, e inclusive na língua portuguesa. Por exemplo, no dia a dia a gente diz uma gota d'água. A gente geralmente não diz uma gota de água. A gente geralmente diz uma gota d'água. Por exemplo, quando a gente quer falar que algo é composto de ouro, a gente diz douro. Então, esses são dois exemplos muito básicos e muito clássicos na língua portuguesa. Você pode procurar por contrações em outras línguas, por exemplo, como no francês, e também vai encontrar as chamadas contractions, que é o termo que a gente utiliza na língua inglesa. Para começar as explicações sobre contractions em inglês, primeiro vamos dar uma olhada em como funcionam as contrações envolvendo o verbo to be. O verbo to be é um dos verbos mais versáteis da língua inglesa. As contrações envolvendo o verbo to be podem se dar entre os pronomes e o verbo to be para suas conjugações especiais, ou entre o verbo to be e as suas conjugações e a palavrinha not. Primeiro vamos estudar as contrações envolvendo o verbo to be e um pronome pessoal ou talvez o nome, ou seja, o sujeito da ação. Para fazer a contraction com o verbo to be na sua forma am, você pode unir I com am, formando I'm. Então, repetindo, I com am forma I'm. Então, eu posso dizer I'm Daniel, I'm Brazilian. Outras contrações entre pronomes e o verbo to be. They are, their. You are, your. We are, we're. Você também pode unir, por exemplo, os outros pronomes que são geralmente compostos pelo conjunto he, she e it com verb to be is, ou seja, a conjugação do verb to be no presente para esse conjunto de pronomes. He is vira his. She is, she's. It is, its. O que ocorre, contudo, é que, apesar da gente estudar as contractions em inglês de uma maneira isolada, e o que eu quero dizer com isso é fora de frases, geralmente quando a gente coloca essas contractions em uma frase, a gente não consegue perceber com muita clareza qual o som dessa contraction. 3 exemplos envolvendo o verb to be e contractions com pronomes. It's dirty. Repetindo, it's dirty. Então, por exemplo, it is dirty vira it's dirty. She is beautiful vira she's beautiful. Repetindo, she's beautiful. Então eu quero dizer que minha camisa, minha camiseta ou qualquer outra peça que estou vestindo está suja. Eu posso falar it's dirty ou it is dirty. Eu quero dizer que uma moça é bonita. Eu posso dizer she is beautiful ou eu posso dizer she is beautiful. Então eu fiz uma chamada contraction form utilizando o pronome pessoal e o verb to be. Como eu disse no começo desse vídeo, a gente também pode unir o verb to be com a palavrinha not, formando as contractions. Por isso, você deve saber que quando a gente quer unir o verb to be na sua forma am com a palavrinha not, isso não é possível. Essa é uma pequena exceção. No caso do verb to be, a forma am com not não existe na língua inglesa. Já se você quer unir are com not, vira aren't. Como, por exemplo, they aren't, we aren't, you aren't. Já se você quiser unir o verb to be na sua forma presente is com a palavrinha not, fica isn't, como em he isn't, she isn't e it isn't. Por exemplo, você quer dizer que uma pessoa chamada Maria não é rica. Não é rica. Então você pode dizer Maria isn't rich. Repetindo, Maria isn't rich. Então, nesse caso, eu fiz a contraction form entre o verb to be na sua forma is com a palavrinha not. Você quer dizer que nós ou a gente não está cansado. Eu vou dizer que nós não estamos cansados ou a gente não está cansado. Eu posso dizer, utilizando o verb to be na sua forma do presente com a palavrinha not. We aren't tired. Repetindo, we aren't tired. Você pode unir diversos verbos auxiliares da língua inglesa com a palavrinha not, formando outras contractions. Por exemplo, vamos avaliar o caso do verbo auxiliar do e também do caso do verbo auxiliar does. Nesse caso, se a gente quiser unir do com not, fica don't. Então, repetindo, você une do com not, formando a contraction don't. No caso do verbo auxiliar does, você une does com not e vira doesn't.
Então eu quero dizer que eu não gosto de chocolate. Eu posso dizer em inglês I don't like chocolate. Repetindo, I don't like chocolate. Você pode dizer que uma pessoa chamada Maria não fala inglês. Você pode dizer Maria doesn't speak English. Repetindo, Maria doesn't speak English. Unindo o verbo auxiliar específico do simple past, did, com a palavrinha not, fica didn't. Did, somando a not, vira didn't. Eu quero dizer que uma pessoa chamada Jack não me ligou. Eu posso dizer Jack didn't call me. Repetindo, Jack didn't call me. A contraction entre o verbo auxiliar have e has presentes no present perfect. Have com a palavrinha not vira haven't. Has com a palavrinha not vira hasn't. Lembre-se que nesse caso have e has do tempo verbal present perfect, quando atuam como verbos auxiliares, nada tem a ver com aquele have que a gente estuda com o sentido de ter. Quando a gente diz I have a car, ou seja, eu tenho um carro. Nesse caso, have e has estão presentes no tempo verbal present perfect. Inclusive, eu sugiro que você dê uma olhada no nosso outro vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Você pode dizer em inglês que tentou muito. Você pode dizer I've tried so hard. Repetindo, I've tried so hard. Então eu fiz uma contraction entre I e have, formando I've. Veja agora um exemplo em que eu simplesmente uno o pronome she com has e o nome Maria com has. Opte por uma dessas duas alternativas. She's been working like a dog. Ou Maria's been working like a dog. Eu quero dizer que a Maria tem trabalhado muito, tem dado muito duro. Então, she's been working like a dog. Ou Maria's been working like a dog. As contractions da língua inglesa também podem ocorrer com os chamados verbos modais. Então, por exemplo, eu posso unir can com not, formando can't. Repetindo, can com a palavrinha not vira can't. Você quer dizer que não está conseguindo ouvir, escutar alguém. Você pode dizer em inglês, I can't hear you. Repetindo, I can't hear you. Você quer dizer que não sabe ou não consegue falar japonês. Você pode dizer, I can't speak Japanese. Repetindo, I can't speak Japanese. Eu posso unir o verbo modal will, que também é considerado um verbo auxiliar, com a palavra not, formando won't. Repetindo, won't. Então eu posso dizer que eu não vou ajudá-lo. Então em inglês isso fica I won't help him. Repetindo, I won't help him. Mais uma vez, I won't help him. No caso do verbo modal will, essa contraction também pode acontecer com pronomes pessoais ou com nomes. Você pode dizer I will ou optar por dizer I'll. Repetindo, I will vira I'll. She will vira she'll. He will vira he'll. They will vira they'll. You will vira you'll. We will vira will. It will vira it'll. No começo pode ser muito estranho esse tipo de contraction em inglês, principalmente se tratando da pronúncia. Mas sabe que geralmente quando essas contractions ocorrem dentro de uma frase, você raramente consegue perceber a miúde como pronunciar esse tipo de contraction. Por exemplo, a gente tem aquela música muito famosa, I will survive. Repetindo, I will survive. Se eu quiser unir I com will, vira I'll. Então fica I'll survive. Repetindo, I'll survive. Eu quero dizer que uma pessoa chamada Maria nunca na vida vai votar no candidato Donald Trump. Eu posso dizer, she will never vote for Donald Trump. Repetindo, she will never vote for Donald Trump. Então eu posso realizar uma contraction entre she com will, lembrando que she é uma pessoa chamada Maria e fica she'll never vote for Donald Trump. Repetindo, she'll never vote for Donald Trump. Eu posso realizar uma contraction form entre would com a palavrinha not e fica wouldn't. Repetindo, would, not, wouldn't. Então, por exemplo, eu quero dar uma dica para alguém. A gente está numa festa e aí eu estou vendo que a pessoa está tendendo a beber, porém ela está dirigindo. Eu posso dizer que se eu fosse ela, não beberia. Então, em inglês isso fica If I were you, I wouldn't drink. Repetindo, If I were you, I wouldn't drink.
Da mesma forma que o verbo modal ou verbo auxiliar will pode fazer uma contraction form com pronomes, você também pode fazer uma contraction com would e pronomes. E como no caso de will, você também pode fazer uma contraction entre o verbo modal would e o nome, por que não? I com would vira I'd. He com would vira he'd. She com would vira she'd. It would it'd. They would they'd. We would we'd. You would you'd. Só que como eu disse, pessoal, aqui eu estou mencionando essas contractions de uma forma separada. Isso porque quando você embute essa contraction numa frase, não fica tão claro esse tipo de som. Por exemplo, alguém está lhe acusando de alguma coisa, você quer dizer que você nunca faria algo do tipo. Você pode dizer em inglês, I'd never do such thing. Repetindo, I'd never do such thing. Percebeu como o som do D, nesse caso, quando a gente embute I com would numa frase, fica bem sutil? I'd never do such thing. Bom, existem outros diversos verbos modais da língua inglesa que seguem esse padrão de contraction form. Por exemplo, a gente pode procurar o verbo modal should com not e fica shouldn't. A gente pode combinar, por exemplo, o verbo modal must com not e vira mustn't. Acho que já deu para você entender de uma forma geral como é possível combinar verbos auxiliares, inclusive verbos modais, com a palavrinha not ou pronomes e nomes em inglês. Agora vamos falar sobre um tópico extremamente interessante que são as chamadas contraction forms do inglês falado. Quando eu disse contraction forms do inglês falado, eu me refiro às contrações que geralmente representam como as palavras soam em inglês. Então, naturalmente, a gente não escreve essas palavras, mas geralmente a gente tem então um símbolo que a gente adota na forma escrita para indicar como uma palavra ou um conjunto de palavras pode soar em inglês. Uma contração informal muito conhecida da língua inglesa é gotta. Gotta é nada mais do que a representação fonética de have got to. Isso porque a gente pode dizer have got to ou a gente também pode optar por gotta, que se trata, como eu disse, de uma contração informal da língua inglesa. Então você pode dizer, por exemplo, em inglês, I gotta go now. Repetindo, I gotta go now. Então eu posso substituir gotta por a sua forma comum, que é I have got to go now. Ou você também pode dizer I have to go now, como naquela música Ciao, I have to go now. Então você pode optar por I have got to go now. Você pode dizer I gotta go now ou I have to go now. Outra contração informal que também é muito conhecida na língua inglesa é wanna. Repetindo, wanna. Nesse caso, wanna em inglês significa want to. Então eu posso dizer em inglês, I wanna kiss her. Repetindo, I wanna kiss her. Want to significa querer. Então quando eu digo I wanna kiss her, eu estou dizendo que eu quero beijá-la. I wanna kiss her. Você pode dizer então I want to kiss her ou, utilizando a contração informal da oralidade, I wanna kiss her. Como eu já expliquei na maioria dos vídeos aqui no Inglês no Teclado, a gente geralmente adota uma estrutura geral para perguntas em inglês e geralmente a gente pode posicionar um verbo auxiliar logo no começo da pergunta. Contudo, em se tratando de um inglês informal, é muito comum, por exemplo, a gente utilizar wanna logo no começo de uma pergunta. Você quer oferecer algo para alguém, então você pode dizer wanna go for a ride? Repetindo, wanna go for a ride? Então você está oferecendo um passeio para a pessoa, por exemplo, de carro, de moto, enfim, não importa. Você pode dizer wanna go for a ride? Going to, em inglês, pode ser simbolizado foneticamente por gonna. Então você pode optar por dizer going to, no sentido de que você vai fazer, de que alguém vai fazer algo, como eu já expliquei também no vídeo sobre going to aqui no nosso canal no YouTube. E você pode optar por gonna. Veja então como substituir going to por gonna. I'm gonna kill him. Repetindo, I'm gonna kill him. Então você quer dizer que vai matar alguém porque você está puto da vida. Você pode dizer I'm gonna kill him, que é como se fosse I'm going to kill him. Vira I'm gonna kill him. Como já explicamos em outro vídeo aqui do Inglês no Teclado no YouTube, você pode utilizar pela contração informal gotcha. Gotcha, nesse caso, significa got you e é comumente utilizado quando você quer dizer que você sacou, entendeu uma explicação dada por alguém. Por exemplo, alguém lhe explica algo e você pode corresponder com gotcha, que significa got you, ou simplesmente entendi o que você quis dizer. É muito comum nativos da língua inglesa utilizarem um artifício chamado
reduction. A gente já inclusive explicou sobre reduções vocálicas no blog Inglês no Teclado. Outra contração informal em inglês que eu acho super interessante é tryna. Repetindo, tryna. Nesse caso, tryna simboliza trying to. Então, muitos nativos da língua inglesa, em vez de dizer trying to, podem optar por dizer tryna. I'm still trying to figure out what the hell I'm doing. Repetindo, I'm still trying to figure out what the hell I'm doing. Então você quer dizer algo do tipo, eu ainda estou tentando pescar o que exatamente que eu estou fazendo, que diabos estou fazendo. Você está meio que confuso o que você está fazendo. Então você pode dizer em inglês que você ainda está tentando entender o que é exatamente que você está fazendo. Você pode dizer, I'm still trying to figure out what the hell I'm doing. Mais uma vez, I'm still trying to figure out what the hell I'm doing. Que seria algo como, I'm still trying to figure out what the hell I'm doing. Ainda estou tentando entender o que diabos estou fazendo. Sorry, I have to leave now. Repetindo, sorry, I have to leave now. Então, have to soa como have to. Se trata então de a contração informal que geralmente a gente apenas ouve, a gente não escreve. Sorry, I have to leave now. Então você está querendo dizer algo como, me desculpe, mas eu tenho que partir, eu tenho que ir embora nesse exato momento. Sorry, I have to leave now. Outra contraction form em inglês é quando você quer dizer have to no passado. Então você tem had to. Seria o passado de have to. Nesse caso, had to soa como hadda. Repetindo, hadda. Um exemplo, você quer dizer que, por exemplo, uma pessoa teve que limpar todas as mesas. Você pode dizer em inglês, she had to clean all the tables. Repetindo, she had to clean all the tables. Veja então que eu não disse she had to clean all the tables. Eu optei por dizer she had to clean all the tables. Você já deve ter ouvido a contraction form gimme. Nesse caso, gimme significa give me. Então é muito comum nativos da língua inglesa optarem por dizer gimme em vez de give me, que significa me entregue, me dê algo. Por exemplo, você pode dizer give me that pen back. Repetindo, give me that pen back. Você está mandando alguém te devolver uma caneta. Você está pedindo para que alguém lhe devolva um objeto que lhe pertence. Você pode dizer como um comando, give me that pen back. Em vez de give me that pen back, soa como give me that pen back. Uma das contrações informais mais conhecidas da língua inglesa é ain't. Repetindo, ain't. Nesse caso, a gente tem uma contração entre a e not, ou a e not. Ocorre que, nesse caso, ain't não é uma contração do tipo que a gente viu anteriormente, na qual, por exemplo, a gente pegava um verbo auxiliar e combinava com a palavrinha not. Até porque o artigo a não tem nenhum poder de construção gramatical, como no caso dos verbos auxiliares. Ain't, então, é uma palavrinha estratégica informal que representa, simboliza o sentido de negativo em inglês. Como assim? Em algumas frases em que, por exemplo, você tem um verbo auxiliar com not, você pode optar por substituir ain't de uma maneira totalmente informal. Não sei se ficou muito clara essa nossa explicação. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link explicando direitinho sobre como utilizar ain't em inglês. Você já viu o vídeo novo da cantora Jennifer Lopez? Não se trata de um vídeo tão novo, mas foi lançado esse ano. O nome da canção da música é I Ain't Your Mama. Repetindo, I Ain't Your Mama. O que Jennifer Lopez quer dizer com isso é algo do tipo, eu não sou a sua mãe. Por exemplo, aquele marmanjo velho que quer que a esposa faça tudo, lave as suas roupas, cozinhe, passe, etc, etc. A gente então pode dizer em inglês, I ain't your mama. Então o que ela quer dizer com isso é que ela não é a mãe da pessoa. Então é como se fosse um comando, I ain't your mama. Soa como I ain't your mama. Em inglês, é muito comum a gente fazer contrações informais com o pronome pessoal you e inclusive verbos auxiliares. Você também pode encontrar as chamadas WH questions com a palavrinha you, mas vamos por partes. Por exemplo, do com you geralmente soa como do ya. Repetindo, do com you soa como do ya. Did com you soa como did ya. Repetindo, did com you soa como did ya. Don't com you soa como don't ya. Repetindo, don't com you soa como don't ya. Veja agora quando a gente tem mais de duas palavras. Por exemplo, a combinação de palavras what are you pode soar em inglês como whatcha. Repetindo, what are you pode soar como whatcha. You com all vira y'all.
Então, nesse caso, são contrações informais na questão da língua falada. Isso porque as pessoas podem optar por simplesmente dizer essas palavras separadas normalmente ou podem empregar as chamadas contraction forms informais do inglês falado. Por exemplo, você quer perguntar para alguém se ela quer dançar. Você quer perguntar para uma moça que está sozinha se ela quer dançar. Você pode dizer, do you want to dance? Então, novamente, você pode perguntar para essa pessoa se ela quer dançar. Você pode dizer em inglês, do you want to dance? Ou aplicando duas contrações nessa mesma frase, fica assim, do you wanna dance? Repetindo, do you wanna dance? Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte, no começo dessa frase, do you formou do ya, e na sequência wanna substituiu want to. Repetindo, do you wanna dance? Você quer perguntar para o seu amigo se ele viu um novo vídeo que foi postado no YouTube. Você quer saber se ele já viu esse vídeo que foi postado por uma pessoa, por um YouTuber. Você pode então perguntar para esse seu amigo, did you see his new video? Repetindo, did you see his new video? Nesse caso, empregando a chamada contração informal, fica did you see his new video? Did you see his new video? Então eu perguntei, você viu o novo vídeo dele? Did you see his new video? O que eu fiz aqui foi unir did com you, ficando did ya. Did you see his new video? Por exemplo, vamos dizer que um amigo seu fez algo muito errado. Você quer perguntar para ele, e aí, o que você vai fazer? Você pode perguntar em inglês, what are you going to do? Repetindo, what are you going to do? Aplicando a chamada contraction form informal, fica what you gonna do? Repetindo, what you gonna do? Agora, para finalizar esse nosso vídeo, vamos dar uma olhada nas chamadas contraction forms envolvendo object pronouns. Por exemplo, é muito comum a gente unir um verbo na língua inglesa com object pronoun do tipo him, her, them e por aí vai. Então, novamente, se trata de uma contração informal que é muito presente na questão da oralidade, mas não na escrita. É muito comum técnicos, principalmente futebol americano, quando querem incentivar os jogadores de futebol, quando eles vão entrar em campo, dizer algo como go get 'em. Repetindo, go get 'em, que seria algo como go get them. Repetindo, go get them, vira go get 'em, que seria algo como vá lá e dê o seu melhor e acabe com o seu adversário. Então, na língua inglesa, americanos costumam dizer muito, principalmente os técnicos de futebol, quando querem incentivar a sua equipe. Go get 'em. Veja nesse caso que o get, o som do T do get, uniu com EM e ficou get 'em. Go get 'em. Não apenas em se tratando de técnicos de time de futebol, mas, por exemplo, muitos líderes, muitos chefes em empresa, eles costumam utilizar esse tipo de gíria quando eles querem incentivar a sua equipe, por exemplo, vender mais. Vamos bater recordes. E aí eles costumam dizer coisas como go get 'em, que é algo como saiam por aí procurando todos os seus clientes possíveis e vendam o máximo que puder. Go get 'em. Vamos dizer que uma pessoa chamada Mary gosta muito de uma pessoa chamada John. Então eu posso substituir John por him, que se trata de um object pronoun, como eu já expliquei em outro vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Então eu quero dizer que Mary gosta do John. Vou substituir John por him. Posso dizer Mary likes John ou então Mary likes him. Então nesse caso eu posso aplicar uma contraction form entre o verbo to like e o object pronoun him. Então fica Mary likes him. Repetindo, Mary likes him. Veja que eu não disse Mary likes him, eu uni e ficou Mary likes him. Então é isso, pessoal. Esses foram diversos exemplos de contraction forms que você pode encontrar na língua inglesa. Caso você queira esclarecer algum ponto sobre algum desses exemplos que você viu nesse vídeo ou qualquer outro tipo de exemplo que não está presente nesse vídeo, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo que, como de costume, a gente vai fazer questão de responder. Thank you for watching this video and please stay tuned. Bye.